e o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Amém. Sentados, por favor. Sentados mesmo, está orando. Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui nesta igreja, conhecendo os teus filhos, ó Deus, que te louvam, que te servem neste lugar, Senhor. Que a tua mão poderosa esteja sempre com eles, ó Pai. E que aqui o Senhor possa mandar multidões, Senhor. Eita, glória. Este lugar é um pronto-socorro espiritual Eita, do Senhor. glória. Nós te louvamos, Jesus, porque tu és o médico dos médicos. Meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga para o seu irmão que está aí do seu lado aí. Diga para ele assim o seguinte: o que é morte eterna? O que é a morte eterna? É um tema assim bem estranho, né, para alguns. Porque hoje não estão pregando mais, irmãos, sobre arrebatamento. Não estão pregando mais hoje. Algumas igrejas não estão pregando nem sobre a volta de Jesus. Não estão pregando mais sobre arrependimento. Não estão pregando mais sobre salvação. Não estão pregando mais sobre santificação. Hoje estão pensando só na questão do aqui e do agora. É teu carro, é ter a casa, é teu dinheiro, é teu emprego. Isso é muito importante. São necessidades básicas que nós precisamos. Olha aí, ó. Mas nós precisamos, como diz Jesus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua glória. justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Amém. Vamos aplaudir o Senhor por isso? Aleluia. E nessa noite Deus nos leva a uma reflexão, para que nós venhamos pensar nessa questão. Porque ninguém aqui vai ficar para a semente. Ou Deus vai nos recolher pelo arrebatamento, ou vamos partir para o Senhor a qualquer hora. Então, de um jeito ou de outro, nós seremos levados à presença de Deus. É verdade. De um jeito ou de outro. A gente parte de uma hora para outra, ou Jesus nos busca pelo arrebatamento. Irmãos, quando nós pensamos em morte, a gente pensa no sentido biológico e natural, cessação da vida. Para de funcionar o coração, o cérebro, o pulmão, né? Os médicos nos explicam isso muito bem. Eu trabalhei aí na faixa de 30 anos com essa área de perícia médica e analisando muito essas questões. Pacientes que morreram de várias situações. Mas quando a gente pensa não só na questão da cessação, essa é a explicação da morte natural, morte biológica. Quantas pessoas, dando exemplo, jogadores, eles têm as melhores refeições, os melhores médicos, os melhores nutrólogos ou nutricionistas, eles têm os melhores orientadores para eles cuidarem da saúde deles, e de vez em quando algum deles tomam no campo de futebol e morrem. Faz ginástica, exercício todos os dias, mas de vez em quando a vida biológica deles acaba, cessa. Porque a Bíblia diz que condenado está o homem a morrer uma só vez. Segue-se após isso o juízo, amém? Eita, glória. Estamos condenados, por isso que nós temos que nos preocupar com a nossa vida eterna. Aleluia. Temos que nos preocupar para onde nós vamos ao sairmos desse corpo. Meu Deus. Aleluia. Mas existe pelo menos, irmãos, que a gente pode citar aqui mais dois tipos de morte. Uma outra é no sentido espiritual. É aquela morte em que a pessoa não tem comunhão com Deus. O homem é um espírito que habita num corpo que possui uma alma. No meu espírito eu tenho comunhão com Deus, eu falo com Deus, Deus fala no meu espírito. Na minha alma eu tenho os meus sentimentos, as minhas vontades. No meu corpo é onde habita esse espírito, é onde eu exteriorizo a vontade da minha alma e a vontade da palavra de Deus. Meu Deus. Glória a Deus. Mas a palavra nos diz aqui que quando, ainda que eu tenha tudo isso, quando eu não estou em comunhão com Deus, em comunhão com Jesus, em comunhão com o Espírito Santo, eu estou morto espiritualmente. Meu Deus. Ainda que eu esteja na igreja, ainda que eu esteja carregando uma Bíblia, ainda que eu esteja de paletó e gravata, ainda que eu esteja 30 anos na igreja, mas se eu perdi a comunhão com Deus, eu estou perdido, eu estou morto espiritualmente.
espiritualmente. Meu É isso que diz a palavra. Glória a Deus. A morte espiritual. Glórias, aleluia, Jesus. E que Deus tenha misericórdia de nós. É verdade. E que Deus tenha misericórdia de muitos cristãos que estão brincando com Deus, brincando de ser crente, brincando de servir a Jesus. E o diabo não brinca de ser diabo, irmãos. Ele vem para matar, roubar e destruir. João 10:10. Essa é a missão dele. O crente muitas vezes fica brincando com Deus, brincando de ser crente, brincando de ser cristão, perde a comunhão com Deus, ele abre uma brecha para Satanás, e Satanás vem e rouba a sua paz, a sua alegria, a sua felicidade, os seus sonhos, os seus projetos. Ele mata o ânimo daquela pessoa de voltar para Deus e caminhar com Deus. E ele no final destrói aquela pessoa. Se ela não voltar em arrependimento, ela passa para a eternidade sem Deus. Vamos aplaudir a Jesus que temos abençoado nessa noite. Meu Deus. Forte. E o terceiro tipo de morte que a gente pode pensar aqui, irmãos, é aquela morte que será a separação eterna de Deus na eternidade. Nossa. Enquanto eu estou separado aqui, sem comunhão com Deus aqui, ainda vivo nesse corpo, eu posso me arrepender e Senhor falar: Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, me purifica, me lava pelo teu sangue, escreve meu nome de novo no livro da vida, Senhor. E Ele fará em nome de Jesus. Se for algo sincero, um arrependimento sincero. Mas uma vez que eu partir dessa existência, sem comunhão com Deus, eu vou para a dimensão de uma eternidade sem Deus. Essa é a morte eterna que não tem mais jeito. É forte. Só vamos esperar o dia, essa pessoa só vai esperar o dia do juízo final para ouvir aquela sentença: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, onde o bicho nunca morre, o fogo nunca apaga. Meu Deus. Você que está ouvindo essa mensagem, é para você. Você nas redes sociais, é para você também. Você talvez tenha se preparado para namorar, noivar, casar, e alguns infelizmente até descasar, para o concurso, para a faculdade, para adquirir a sua casa, adquirir o seu carro. Mas a Bíblia, o Senhor Jesus te pergunta nessa noite: o que tens e para quem será? A sua alma você está preparando para quem? Nossa. Meu Deus. Por isso que o tema da mensagem é morte eterna. Você tem que pensar nessa questão. E aqui diz aqui, irmãos, para nós, em nome de Jesus Cristo, a morte eterna, ela é, diga para o seu irmão, a morte eterna é trevas. É trevas. Eu não vou pedir os irmãos para ler o texto bíblico por causa do tempo. Depois vocês podem conferir lá de casa. A morte eterna, ela é trevas. Se apagarmos todas as luzes aqui, ficará difícil transitarmos aqui. Não enxergaremos as caixas, não enxergaremos algumas coisas, nem as cadeiras, porque as trevas vão dominar. Morte eterna é ficar num lugar escuro eternamente, sem Deus, sem luz de Deus, sem glória de Deus, sem unção de Deus. E ali a Bíblia diz que haverá choro e ranger de dentes. Sabe o que isso quer dizer no grego, irmãos? Haverá sofrimento, mas não é um sofrimento que vai durar uma semana, um mês, um ano, 10 anos. É um sofrimento eterno. Enquanto em Jesus nós teremos um gozo eterno, salvação eterna, e estaremos na presença da glória dele eternamente. Aqueles que não querem ficarão também eternamente sem Deus. Vamos aplaudir a Jesus, porque é a promessa dele, e ele não é homem para prometer e não cumprir. Aleluia. Meu Deus. Eita. Diz Mateus 25:30. O servo inútil, como já li, vou repetir. Diz assim: lá saio fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, haverá sofrimento. Nós hoje estamos ouvindo muito o evangelho mamão com açúcar. Estamos ouvindo muito o evangelho que as pessoas querem ouvir, que a igreja quer ouvir. Mas é tempo de chamarmos a igreja para o arrependimento. João Batista pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos hoje, porque o reino de Deus já chegou e ele já está implantado no coração dos homens e das mulheres que o receberam e que estão caminhando
Então dirá o rei aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 24, 41. Eu não quero ouvir essa palavra, que você também não ouça aquela palavra naquele dia do juízo final, quando Deus dirá: apartai-vos de mim, não conheço vocês. Meu filho ficou mais de 2000 anos lá, sendo anunciado pela minha palavra, pelos meus profetas, pelos pastores, pelas pastoras, pelos homens de Deus. Vocês não deram crédito. Agora a palavra é: apartai-vos de mim, misericórdia. Eu não quero ouvir essa palavra. E você que não quer ouvir também nessa noite, você na rede social, abre o coração agora e fala: Jesus, eu te recebo, eu te recebo, eu te recebo. Vamos aplaudir o Senhor, aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Deus seja louvado. Deus tremendo. Oh, Deus tremendo. Morte eterna, irmãos. É trevas, Meu Deus. é fogo eterno. Aleluia. Em Marcos 9,44 diz: Oh, glória. Onde Aleluia. o verme Glória a Deus. não morre Santo, e nem o fogo se apaga. Deus. Todo-Poderoso. É muito bom nessa noite poder estar falando para vocês aqui, irmãos. Glória a Deus. Quando você chega em casa, e Deus faz isso porque Ele é poderoso para fazer, porque Ele é dono de tudo. Oh, Teu milagre já estará lá. poder maravilhas. Mas estamos vivendo dias que a gente precisa ouvir isso, nós precisamos ouvir de palavra de arrependimento, irmãos, para nós nos posicionarmos. Hoje nós estávamos num culto também, que se nós tivesse 15 pessoas, era muitas pessoas. Glória a Deus. E hoje a minha esposa perguntou: você ficou triste porque só tinha um grupinho pequeno de gente? Eu falei: não, minha filha, eu já estou há mais de 30 anos na caminhada e já estou acostumado a pregar para um ou para 1000. Glória a Deus. Se tem uma alma ouvida, eu estou feliz. Amém? Se tem uma multidão, eu estou feliz. O importante é que o Evangelho seja pregado em tempo, em fora de tempo. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Não, minha filha, não tem nenhum problema. Como o diácono Rogério falou aqui, quem tinha que receber a bênção está aqui nessa noite. Quem tinha que ser esclarecido na sua mente está aqui nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Ai, irmãos, morte eterna é ira e indignação de Deus naquele dia final. Ira e indignação de Deus. Romanos 2,8 diz assim: mas a ira e a indignação de Deus vem contra os facciosos, os que são desobedientes à verdade e não querem andar nela, mas querem andar na injustiça. Infelizmente, irmãos, muitos servos e servas de Deus, porque o que está lá fora já está perdido, eles têm que buscá-los. Não querem viver na verdade, não querem viver na justiça, querem viver na injustiça, querem viver na inverdade. E Romanos 2,8 diz que sobre eles virá a ira e a indignação de Deus, porque são desobedientes, são arrogantes, facciosos, dividem igreja, fofoca em igreja, e a ira de Deus, ela virá sobre eles se ele não se arrepender. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Aleluias. Que Deus tenha misericórdia de você que está ouvindo essa palavra aqui nessa noite, aí nas redes sociais. Para de entrar na luta humana. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas é contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. A luta não é contra a carne, a luta não é contra o sangue, a luta não é contra o irmão ou contra a irmã. A sua luta, ela não é contra o seu pastor, talvez falou alguma coisa que você não gostou, a sua pastora, o missionário, a missionária, o homem e a mulher de Deus. A sua luta é contra o diabo. Eita glória, é verdade, danado. O Senhor falou: o príncipe deste mundo está se aproximando, mas ele não tem parte comigo. Aleluia. Meu Deus. E quando vier a luta e a batalha contra você, você dirá a mesma coisa. A luta está feia, a tribulação está ferrenha, o príncipe deste mundo está rodando, mas ele não tem parte comigo. Eu tenho parte com Jesus. Vamos aplaudir a Jesus, aleluia. Oh glória, aleluia. Morte eterna, irmãos. Glória a Deus. Será naquele dia aqueles que passarão pela destruição e serão banidos da face do Senhor. 2 Tessalonicenses 1,9 diz: e esses sofrerão a penalidade
e serão banidos da face do Senhor, e serão destruídos, e também serão separados da glória e do poder de Deus. Morte eterna. Eu estou falando de morte física, estou falando da separação eterna de Deus. Por isso, igreja, a Bíblia diz que o Senhor deixou o Espírito Santo porque Ele é o penhor, e Ele geme por nós com gemidos inexprimíveis, e a palavra diz que Ele tem ciúme de nós, porque Jesus deixou uma missão muito poderosa para o Espírito Santo, muita responsabilidade para Ele, preparar a noiva, que é você, que é a igreja, para aquele dia encontrar com o Senhor dos ares. Aleluia! Essa é a missão do Espírito Santo. Mas o Senhor nos alerta dizendo: não entristeçam o Espírito Santo que habita em vós, porque sem Ele vocês estão no sal. Sem Ele vocês estão perdidos. Sem Ele vocês estão condenados. Porque quando eu vou ali no banco, eu quero pegar um empréstimo, dar um exemplo de 10 mil, e essa cadeira vale 10 mil, o gerente vai falar: o senhor tem o que para penhorar? Eu tenho essa cadeira. Aí é a garantia que eu vou receber aquela bênção dos 10 mil. Mas a cadeira é o penhor. Então Jesus falou: eu vou para o Pai. Lá em João 14: mas eu enviarei o Espírito Santo, outro Consolador. Ele estará para sempre com vocês. Aleluia! Glória a Deus. Eu estava com vocês fisicamente. Uma hora eu estava na Galileia, outra hora eu estava na Judéia, outra hora eu estava em outras regiões, em Gadara. Eu estava ali, eu estava aqui. Uma hora os discípulos ficavam me esperando, outra hora eu falava: pega o barco e vai, depois eu vou. Ou eu saía junto com eles, ou eu já estava lá, ou depois Jesus ia. Mas agora a Bíblia diz que Jesus, na pessoa do Espírito Santo, Ele não está de vez em quando conosco, Ele está 24 horas por dia. Aleluia! Glória a Deus! Meu Deus. Você está dormindo, Ele está com Glória a você. Deus, é verdade. Você acorda, Ele está com É você. verdade. Toma café de manhã, Ele está com você. Está mudando a roupa, Ele está com você. Está tomando banho, Ele está com você. Está trabalhando, Ele está com você. A tarde chega, Ele está com você. A noite chega, Ele está com você. Tem gente que acha que, como o nosso irmão Rogério falou, a mente dele está tão cauterizada pelo diabo, que ele acha que Jesus só está com ele quando vem no culto. Quando termina o culto, ele fala: Jesus, só fica aí, tá? Que eu vou dar um pulinho ali, vou dar um rolê na praça ali. Ele acha que Jesus ficou aqui. Ele é a igreja somos nós. Isso aqui é o tempo onde a igreja de Deus se reúne, onde o poder de Deus se manifesta, onde nós aprendemos a palavra, onde nós sentimos a glória de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Mas tem gente que faz assim: ele acha, não, Jesus ficou lá. Agora só domingo eu vou encontrar com ele. Meu Aí, Deus. não, eu vou dar uma girada por aí, vou falar o que eu não devo falar, vou pensar o que eu devo pensar, eu vou conversar coisas que eu não devo conversar, eu vou, eu estou aí precisando de alguém, vou ver se eu acho uma novinha, um novinho, um feinho, uma feinha, sei lá, cada um com seu gosto. Gordinha, magrinha? É, um gordinho, magrinho, né? Já está sarado. Jesus ficou lá, só domingo vai encontrar com Jesus. Ele falou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eita, glória! Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está com você 24 horas. Ele está com você a todo instante, a todo segundo, a todo momento. Ele só não estará com você se você o expulsar da sua vida. É verdade. Apocalipse 3:20 é uma tristeza aquele versículo. A gente usa muito para o ímpio, para o que está lá fora. Mas se você for estudar a história da igreja de Laodiceia, Estou à porta e estava Deus lá, ó, batendo a porta. O Senhor batendo. Eis que estou à porta e bato. Ele estava tentando entrar na igreja e a igreja não queria se abrir para ele. Meu Deus. Ele estava batendo a porta no coração dos irmãos e os irmãos não queriam abrir para ele. Era uma igreja arrogante, dizia: nós não temos falta de nada, nós não precisamos de nada, nós somos suficientes. Tem dinheiro. Era uma igreja próspera.
Era uma cidade muito próspera. Era tudo próspero ali. Então nós não precisamos de nada. E o Senhor veio até eles e falou: vocês são miseráveis, pobres, nu. Compra a colírio do Espírito Santo para colocar nos vossos olhos, para enxergar a minha verdade, para enxergar a minha realidade. Eles se achavam, irmãos. Tem muito crente se achando por aí, achando que ele é o bam. Achando que é a última Coca-Cola do deserto. E que está matando um monte de gente, hein? Meu Tem gente Deus que gosta do céu. dela. Está matando muita gente. Viu que o pastor Genivaldo convidava o churrasco na casa dele, eu quero tomar Guaraná, viu, pastor? Então tá bom, vai ter. Ela mata a gente mais devagar. E eu vou levar o Tiago aí junto. Vai ver. Eu falo também. O pastor é vegetariano. Só Não, eu gosto da carninha, pastor. Aleluia. Aí passou. Um copo de Coca-Cola diz que é 32 copos de água. De água só pra fazer diluir. açúcar. Meu Deus. A quantidade de açúcar é terrível, irmãos. É Diz terrível. que aquela Coca-Cola zero é pior ainda. Ela é Nos zero. Estados Unidos, e eles estão ouvindo aqui hoje, nos Estados Unidos, onde eles têm a fórmula deles lá secreta, em 7 chaves, o governo obrigou eles a tirar um pouco da quantidade do veneno que tem na Coca-Cola para matar menos americano. É Mas aqui no Brasil e nas outras nações, a quantidade do veneno continua a mesma coisa. É mesmo, pastor? É. Nós tivemos que diminuir, porque a lei americana funciona, não é igual as nossas leis aqui não. Aqui o camarada apronta, se ele tiver dinheiro, tiver status, for filho do bambambam, aí ele fica preso 3 meses, 6 meses, 1 ano, depois sai e ainda leva a grana todinha ainda. É. É assim. A gente está vendo o que está acontecendo no nosso país. Uma vergonha. Uma vergonha. Saiu uma lei nova aí. E eu acho, pastor, é opinião minha, que alguns colegas provocaram isso. E que a partir dessa semana os pastores não poderão pedir mais dinheiro pela televisão. Essa é uma lei. Foi, eu vi. Na Pode ir lá no internet. jornal amanhã que você vai ver. Patrocínio. Espera patrocínio. Por quê, irmãos? Alguns pedem com sinceridade, com amor e graça para a obra. Mas outros, o enriquecimento ilícito é terrível. Ainda tem a coragem de dizer, é da igreja. Mas você pergunta, irmãozinho, quando é que você foi nas fazendas do abençoado? Quando é que você passou um dia lá na piscina da fazenda dele? A coisa está apertando, irmãos. A coisa está apertando, irmãos. E ela vai apertar mais sobre a igreja. Estamos no tempo do fim. A Bíblia diz, nesses dias serão tão terríveis que trair-se-á uns aos outros. Onde a gente já vê colegas, um traindo o outro. Eu fui de uma denominação que de 2 em 2 anos nós tínhamos uma conversão. E que eu via pastor chegar e dizer assim: rapaz, Deus podia abençoar, aquele pastor lá podia infartar e morrer nessa conversão. Meu Deus do céu. É porque a minha igreja só tem 30 membros, a dele tem 600. Recebe lá 30 salários mínimos, rapaz. Eu estou recebendo 5. Que isso, irmão? Tem misericórdia. Queima ele, Jesus. O A diabo coisa falou. está assim, irmãos. A politicagem. Aquele que prega a palavra sério hoje. Aquele que prega a palavra com seriedade. É pregador, é considerado pregador de fundo de quintal. Não é chamado para esses grandes congressos, não é. Porque ele prega a palavra com sinceridade. Ele prega a palavra se tiver dinheiro, se não tiver. Ele prega a palavra, se precisar ele vai de ônibus, então vai até a pé. Ele não é valorizado. É verdade. E o povo está com a mente tão fechada que eles não estão percebendo isso. Por isso, irmãos, a eternidade está se aproximando. E que Deus tenha misericórdia e nos mantenha, e nós nos mantenhamos em nome de Jesus, na graça de Deus e na fidelidade de Deus. Já concluindo,
vida eterna, e o oposto, eternidade sem Deus, morte eterna e a negridão das trevas. 2 Pedro 2,17 diz assim para nós: e esses tais são como fontes sem água, são como névoas impelidas por temporal. Meu Deus. Para eles está reservado a negridão das trevas eternas. Irmão, isso aqui não está falando de quem está lá fora, não. Como o Diácono Rogério falou aqui. Está falando de gente que conhece a palavra e que está envolvido com a palavra, e eles estão vivendo como uma fonte sem água. Estão secos. São latas vazias. Não tem unção de Deus, não tem poder de Deus, não tem amor de Deus, não tem graça de Deus, não tem poder de Deus na vida deles. Agora. Vive para o seu próprio umbigo. Como diz Paulo, vive para o seu próprio ventre. Só pensa do que é terreno. São como fontes que você procura água e não tem neles. Há certas pessoas que dizem cristãos, se dizem servo de Deus, que você vai conversar e 1 minuto de conversa dá vontade de ir embora. Ele não tem nada de Deus. Ele não chega para você e fala: irmãos, nessa madrugada Deus me deu uma experiência. Irmãos, nessa tarde eu estava orando, Deus me deu uma experiência. Irmãos, nessa manhã eu estava meditando, Deus me deu uma experiência. É raro ouvir isso de algum irmão por aí. É verdade. Às vezes o que ele vem dizer é o seguinte: olha lá o irmão Genivaldo, está lá o pastor Genivaldo. Como é que ele pode querer perseverar daquele jeito, ser pastor? Deus falando aí. Com 7 pessoas no culto. Diga para o seu irmão: Deus sempre trabalhou com grupos pequenos. Com grupo pequeno. Porque através de um grupo pequeno de um grupo pequeno que é fiel a Deus, Deus Deus traz